Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo ao podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast A Bíblia em um Ano é produzido pela Ascension. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler tudo de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nela hoje. Estamos na próxima página, no próximo estágio, no próximo período da Bíblia. Nós já conversamos com o Jeff Cavins sobre o mundo ancestral e ele nos proporcionou uma grande oportunidade de compreender o contexto em que Gênesis 1 a 11 estava inserido nas Escrituras, como era a poesia hebraica. Mas em Gênesis 12 a 50, temos o que chamamos de os patriarcas, o segundo período na Escritura, seguindo a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, que nos apresenta diversos personagens incríveis. Aqui a gente conhece Abrão e Sarai, que os nomes mudam, né? Conhecemos Isaac, Jacó, suas esposas e filhos, e temos a oportunidade de conhecer basicamente os patriarcas, os pais de nossa fé. O pai de nossa fé, na verdade, Abraão, e também os seus filhos, o início do povo de Israel. E para nos dar um contexto para os patriarcas, que é o nome desse período novo, temos novamente a honra de ter Jeff Cavins de volta. Jeff Cavins é o homem que criou a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, como mencionei muitas vezes e não vou parar de falar, porque foi muito importante e influente para mim. Quando finalmente eu ouvi o Jeff ensinando sobre a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, com todos os livros narrativos, esses 14 livros narrativos, e entendendo esses períodos e como os outros livros se encaixam no contexto, tudo mudou para mim. Eu passei a conhecer as histórias para conhecer a história, e eu sou muito grato. Essa é uma das razões pelas quais toda vez que entrarmos em novos períodos, teremos o Jeff de volta, porque eles nos dá um contexto e nos fala no que prestar mais atenção enquanto lemos esse período. Agora, estamos no período dos patriarcas, o que significa que estamos dando as boas-vindas de novo para ele. Jeff, muito obrigado mais uma vez por estar aqui e nos dar essa orientação. Obrigado por me permitir participar disso. É bem empolgante essa jornada. Conforme eu tenho te ouvido nesses últimos dias, eu fui lembrado do encorajamento da palavra de Deus. E quero estender esse encorajamento a todo mundo, de que essa é uma história que você pode entender. E estamos aqui para te ajudar a navegar por alguns dos períodos que podem ser um pouco confusos, se você não tiver alguém te ajudando. Então, isso é bom ter alguém que pode meio que te ajudar, sabe? E esse é o capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 50, e nós acabamos de sair de 11 capítulos que realmente estabeleceram bem o mundo ancestral. Agora a gente vai olhar para uma história que a gente está mais familiarizado. Sim, porque ela muda agora, né? Ela muda dessa poesia hebraica, dessa sensação de pré-história, pra, personagens que a gente conhece os nomes, que a gente conhece as histórias, suas famílias. Sim. E a gente vai ter Deus interagindo com eles de uma maneira nova, certo? Certo, sim. E Deus tem um plano para redimir a humanidade. Nós vimos a queda, o pecado original, eles perderam a justiça original lá no jardim. E o que vamos ver agora nesse período patriarcal, que vai cobrir Abraão, Isaac, Jacó e José, você vai ter uma visão de como Deus trabalha com a humanidade. E Abraão vai se tornar muito importante para nós, porque como Deus lida com Abraão, vai aparecer na explicação de Paulo, lá no Novo Testamento. Por exemplo, em Gálatas, lidando com a fé e o que significa acreditar. Então começamos no capítulo 12, com Deus falando com um homem chamado Abrão. Como você disse, seu nome vai ser mudado. E ele está no que seria o Iraque moderno. Ele está em Ur dos Caldeus. E Deus o chama, e você pode perceber no capítulo 11, você tem isso de fulano gerou fulano, Sim. Que é a parte favorita de muitas pessoas da Bíblia. Sim, a parte favorita, né? Como você disse, acho que é a parte mais marcada da maioria das Bíblias. Então. E você sabe como é o nome disso? É uma ferramenta hebraica chamada Toledot. Uma Toledot é uma ferramenta literária que leva você de uma visão ampla para uma visão estreita. Em outras palavras, o escritor está forçando você a ir de toda a humanidade para um cara só. E esse cara é Abraão. E Abraão vai ser fundamental. E ele vai andar com Deus. E Deus vai fazer um povo de Abraão. Daí você pega o começo do capítulo 12 e tem 3 promessas-chave que Deus faz a Abraão, que vão ser muito importantes. 3 promessas que vão ser muito importantes no seu plano de leitura. E tenho certeza de que você vai falar delas quando chegarmos lá. Começamos no capítulo 12. Agora o Senhor disse a Abraão, saia de seu país e de sua parentela e da casa de seu pai para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou te abençoar e fazer seu nome grande, para que você seja uma bênção. E eu vou abençoar aqueles que te abençoam,
E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E por meio de você, todas as famílias da terra se abençoarão. E assim, você tem 3 promessas para Abraão no início deste período. E é terra, uma dinastia real, né? Vou fazer seu nome grande, e bênção mundial. 3 grandes promessas, mas temos um grande problema. E é que Abraão não tem filhos. Ele não tem nenhum filho. E é simplesmente bonito como Deus lida com esse problema e dá a ele um filho, Isaac. E as pessoas vão ler isso com você. Ele acaba tendo um filho chamado Isaac. Mas é tão interessante que no capítulo 15, que você vai chegar rapidinho na sua leitura... Sim, bem rápido. No capítulo 15, vamos ver que Abraão discute com Deus. Tipo, como eu sei que você vai me dar essas coisas? Como? Eu nem tenho um filho. E Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Você vai ler sobre isso no capítulo 15. Eu não vou ler agora, mas essa é uma parte bem bonita, onde Deus faz uma aliança com Abraão. E como resultado disso, vamos ter Isaac. E então, Isaac, sua esposa Rebeca, tem Jacó e Esaú. Ou eu deveria dizer Esaú e Jacó. Certo. E depois disso, vamos ter através de Jacó as 12 tribos de Israel. Através de 4 mulheres diferentes, que vão ser Lia e Raquel. Sim, mas também vai ser das suas servas, Bilhá e Zilpa. E você vai chegar a todas as tribos de Israel, os filhos de Jacó. O que eventualmente vai levá-los ao Egito, onde as coisas de novo vão mal. E eles se tornam servos dos egípcios. E não acaba bem para eles. E Jeff, uma das coisas que você mencionou aqui é tipo... Eu sou tão grato, de novo, por você passar essa visão geral pra gente. De novo, temos Abraão e Sara, temos Isaac e Rebeca, e temos Esaú e Jacó. E daí as 2 esposas e 2 servas. E você também tem algumas coisas, tipo... Eu lembro que eu estava falando com a minha irmã sobre isso, porque ela tem estudado a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura. E ela começou há pouco tempo atrás, não muito. E ela disse, tipo... Nossa, eu tô em Gênesis e eu não tinha percebido como algumas coisas são tão pesadas. Tipo, quanto tem familiares se machucando, se matando, ou incesto. E ela disse... Eu não percebi o quão quebrado tudo tava, sabe? Usar uma expressão para resumir tudo isso. E algumas das pessoas que estarão viajando conosco, talvez seja uma das primeiras vezes que eles realmente ouviram a história. Talvez os nomes Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Raquel e Lia, eles ouviram, mas eu não sei se todos eles ouviram falar do tipo de fraqueza ou os pecados dessas pessoas. E como nós vamos lidar com isso? Bem, eu acho que as pessoas ficam um pouco alarmadas às vezes, quando estão lendo a Bíblia e ouvem essas, sabe, histórias pesadas que as pessoas se envolvem. Aí eles ficam tipo, nossa, não, isso não deveria estar na Bíblia. Ou, eu não esperava isso da Bíblia. Sabe, olha pra Bíblia como um espelho. Tipo, nossa, eu não esperava isso na sua vida também. Sabe, você não esperava isso na sua vida também. Você não pensou que você pensaria como você está pensando. Então realmente mostra bem como a humanidade está quebrada e fala da grande paciência e da bondade amorosa que Deus demonstra em nos reunir todos nós juntos em sua família, que vai acabar levando a Jesus. Eu não ficaria alarmado com todas essas histórias na Bíblia. Eu acho que toda vez que você lê sobre pecado, claro, é alarmante. Mas isso realmente ecoa onde a humanidade está hoje. Uhum. E também, né, o amor de Deus e até onde ele vai para nos salvar e nos trazer para si mesmo. Esse período dos patriarcas é tão rico em histórias sobre a fidelidade de Deus, sobre a nossa fraqueza. Quando você chega em Abraão e Sara, e então você vai para Isaac e Rebeca, e aí você vai ver a Rebeca trabalhando com seu filho Jacó para tentar corrigir os erros. E então, Jacó enganando seu irmão. E a gente se pergunta, se quando ele engana seu irmão, Esaú, e ele obtém dele a bênção, mas também o direito de primogenitura. Também o direito de primogenitura, sim. Quando acontece isso, você fica pensando, tá, isso tá errado. Tem que haver consequências para isso. E há consequências. Continua lendo. Sim, continua lendo. E na escrita hebraica, padre, é bem interessante. Porque na escrita hebraica, tipo, queremos que a história seja Jacó enganou Esaú, queremos punição no próximo capítulo, né? Uhum. Mas os escritores hebreus não fazem isso. Eles não te dizem os resultados, eles te mostram. É por isso que você precisa lê-lo com cuidado e começar a perceber padrões se desenvolvendo. Mas o livro inteiro, o período inteiro em Gênesis, termina com Jacó dando bênçãos a todos os seus filhos. E uma tribo vai se destacar entre todos eles. Então é bom prestar atenção nela pelo resto da história.
E é interessante que você mencionou. Eu lembro quando você me mostrou isso. Sim, tem muitas coisas ruins em todas essas histórias, porque há coisas ruins em nossas vidas. Quando se trata de histórias da Bíblia, muitas vezes nossa primeira introdução à Bíblia é através de histórias bíblicas para crianças. E assim não percebemos necessariamente que, caramba, isso é mais sobre a minha vida. Você mencionou no começo que a gente pode agora realmente entender a história. Eu acho que a gente pode entender melhor isso quando percebemos que não é um livro de contos, não é um filme da Disney. Isso é vida real. E também o que você me mostrou disse para prestar atenção, porque muitas vezes as escrituras vão te mostrar as consequências de uma ação, ou se foi boa ou se foi ruim, mais rapidamente do que elas vão te contar. Especificamente quando se trata desses livros narrativos iniciais, onde eles estão falando dos patriarcas e falando das ações daqueles que são nossos pais e mães na fé. E outra coisa para prestar atenção é como a igreja lê as escrituras. Sabemos que existem 3 níveis diferentes que precisamos prestar atenção quando estamos lendo. Número 1. Você precisa ler todos esses patriarcas em Gênesis sabendo que Cristo cumpre tudo isso. Ele cumpre tudo isso e com o tempo isso vai ficar bem evidente. Mas em segundo lugar, precisamos lê-lo à luz de o que isso significa para mim. Sim. Eu me vejo nessa história? Eu sou Jacó Sim. ou sou Esaú? Eu sou um enganador? E então, você lê sabendo que isso se relaciona com a sua vida também. E o terceiro é o futuro, o céu, como isso se completa eventualmente no céu. E essas são as 3 coisas às quais prestamos atenção, como católicos, quando lemos a Bíblia. Mas é uma carta de amor escrita para você, onde Deus está revelando o seu coração e seu plano para você. E não fique desanimado se você não entender tudo agora. Tem uma fala muito famosa de um dos santos que disse que ler a Bíblia é como beber de uma fonte. Você se lembra dessa? Lembro. Eu acho que foi São Efrem da Síria, se eu não me engano. Ele mesmo. Pode falar o resto? É muito bom. Sim, claro, ao beber de uma fonte, você não deveria ficar desanimado pelo fato de não conseguir esgotar ela, mas sim ficar feliz com o fato de que toda vez que você volta, há mais e mais e mais. Sim, você não vai a uma fonte e começa a chorar, dizendo, olha toda essa água que eu não bebi. Tipo, seja feliz com o que você pegou. Exatamente. Eu bebo tudo e reconheço que vou pegar um pouco do que eu posso pegar. E é isso que eu aprendi ao longo desses anos também. Eu peguei o que eu posso pegar e não vou ficar muito preocupado com o que eu não posso pegar. E é uma das razões pelas quais, na verdade, uma confissão. Eu gosto muito das versões em áudio dos livros e, na verdade, uma das razões pelas quais estamos fazendo isso, fazendo podcast, é que às vezes eu sei por mim mesmo que quando eu estou lendo com os meus olhos eu posso ficar preso. Tipo, o que isso significa? O que exatamente é isso? E se eu continuasse lendo, eu teria uma visão melhor das coisas. E eu começaria a entender, porque o próprio texto me fala as coisas. Assim como o fato de que, novamente, eu não poder extrair todo o ouro das escrituras em uma leitura, não significa que eu não posso voltar, e eu sempre posso voltar. E é isso que parece que você está dizendo quando se trata de toda a Bíblia. Mas especialmente aqui nessas histórias dos patriarcas. Bem, esse período vai ser empolgante, e eu sei que vai ser divertido passar por isso com você. É realmente a história de Abraão, e agora estamos seguindo a linhagem desde Eva. Vamos seguir essa linha até Jesus. E assim, uma das maneiras de navegar por essa Bíblia complexa é ficarmos na trilha. Estamos seguindo a linhagem que foi introduzida com Adão e Eva. E você pode ler sobre essas genealogias em Mateus e Lucas, então não é apenas à toa. Há realmente uma maneira prescrita de contar toda essa história. Então temos Abraão e essa grande aliança que Deus fez com Abraão, ela vai ser base para o resto de toda a Bíblia. Vamos descobrir quando eles vão ter a terra, quando vão ter um reino estabelecido, quando será que a bênção mundial estará disponível para o mundo. E isso atua como uma base para nós ao lermos adiante. Mas então, você sabe, quem pode esquecer as grandes histórias de Isaac e Jacó? E então a parte mais longa de Gênesis vai para José. José. E só uma dica. Quando você chegar nessa parte, lembre-se que não é apenas sobre José. Há outro personagem que você vai começar a conhecer. E eu não vou contar mais. Alerta de spoiler. Mas você vai falar sobre isso e vai terminar com todas as bênçãos para esses filhos, que são realmente importantes. E elas terminam no Egito. Então vai haver um intervalo de 400 anos depois disso. Então você vai ver o Êxodo. E então estamos bem no cronograma aqui. Isso é tão bom e eu sou muito grato por você destacando, bem, tudo que você destacou, mas aqui estão as promessas para Abraão e elas não morrem com ele. Elas não morrem com seu filho, não morrem com seu neto. Mas como você disse, elas são cumpridas de uma maneira incrível que realmente tem algo a ver com você e comigo agora. E ver como isso foi
onde Deus prometeu ao nosso você sabe, ancestral, porque espiritualmente estamos conectados nessa árvore. Ser capaz de dizer isso é sensacional e podemos fazer parte disso, desse cumprimento da bênção mundial. Na verdade, ela é uma das razões pelas quais você e eu temos acesso à Escritura agora. Eu tenho acesso à fé e que presente incrível ela é, Jeff. E há mais alguma coisa que você diria, tipo, para ajudar enquanto caminhamos pela era dos patriarcas, pelo período dos patriarcas? Tipo, mantenha isso em mente? Eu acho que é a fé, sabe? E o que é a fé? E confiar em Deus, essa ideia de fé não é simplesmente o acreditarismo, sabe? Deus não disse a Abraão, você apenas acredita no que eu estou te dizendo. Mas a fé, para citar o Papa Bento, é realmente dividida em duas coisas. Uma é o reconhecimento mental. Abraão diz, sim, eu acredito que Deus está me chamando para deixar esta terra e ir para uma nova terra, uma terra prometida. É por isso que a chamamos de terra prometida. Foi prometida a Abraão e seus descendentes. Mas o segundo aspecto disso, o primeiro é assentimento mental. Sim, eu concordo, eu acredito. O segundo é uma entrega pessoal de si mesmo a Deus. Agora, à medida que continuamos a ler nos patriarcas e além, você vai encontrar pessoas que fizeram assentimento mental, mas nunca confiaram. E aí que a história fica realmente interessante. Mas o que vemos em Abraão é que ele não apenas acreditou em Deus, mas isso foi contado como uma força do caráter dele. Porque ele deu um passo à frente e agiu nisso. Ele mostrou que confiava em Deus. Então há uma demonstração notável aqui do que significa andar com Deus com Abraão. E você pode meio que medir Isaac e Jacó e além, com a caminhada que Abraão teve com Deus. Sim, muito bom, obrigado por isso. Podemos ver a fé de Abraão crescer, a fé de Abraão ser testada. Então, esse sentido de que quando olhamos para nossas vidas e percebemos, então quando se trata de fé, ela pode crescer, não precisa ser a mesma. Então, nossa, eu sou muito grato, Jeff. Mas, mais uma vez, não apenas pelo grande presente, a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, como um presente do Senhor através de você, mas também pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para nos dar um contexto, enquanto marchamos por esses próximos, você sabe, 20 dias ou mais, passando pela era dos patriarcas, mantendo em mente que Deus está trabalhando com pessoas reais. E é um espelho. As Escrituras são um espelho dessa maneira. E nós conseguimos ver através dessa lente da fé as ações, as decisões e as vidas reais dessas pessoas que são nossos pais na fé. Então, mais uma vez, obrigado. Eu estou achando bem empolgante até agora, e só de ouvir e parafrasear, as Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E enquanto você está lendo as Escrituras, Padre, e eu estou ouvindo, essa palavra está indo fundo no meu coração, e Deus está tendo seu caminho com o meu coração, através de sua palavra. Então você é um presente, porque você está emprestando sua voz diretamente a Deus para falar. Mas também obtemos uma ótima reflexão, então eu gosto muito, é uma oportunidade muito legal. Muito obrigado. Legal, então se você quiser continuar seguindo o podcast, seguir essa jornada, e se quiser ver como um mapa onde a gente esteve, onde estamos e para onde estamos indo, isso pode ser muito, muito útil. Então se você quiser, pode baixar o nosso plano de leitura na descrição do vídeo. E você pode também deixar um like, um comentário para nos ajudar. E finalmente, por favor, se inscreva. Se ainda não fez isso, se inscreva no podcast. É de graça e você pode fazer a qualquer momento. Mas quando você fizer, uma das coisas que você está fazendo é dando a si mesmo a oportunidade de, toda vez que um desses episódios é lançado, ele aparece no seu celular, onde quer que você goste de assistir. Então, por favor, faça isso. Mais uma vez, estamos sempre rezando por você enquanto você está viajando conosco. Viajando pela Escritura. Viajando pela Bíblia. E eu convido vocês a rezar um pelo outro, porque eu tenho a sensação de que enquanto viajamos pelo mundo ancestral, e já estamos indo para os patriarcas e além, assim como durante o Egito e o Êxodo e a caminhada no deserto, eles tinham uns aos outros. Assim como na igreja antiga, eles tinham uns aos outros. E agora eu acho que para poder sustentar essa jornada, precisamos ter uns aos outros. Então, por favor, continuem rezando pelos nossos companheiros de viagem. Enquanto somos levados através da era do mundo ancestral, pelos patriarcas e além, até o cumprimento messiânico de todas as promessas de Deus. Mais uma vez, meu nome é Padre Mike Schmitz e mal posso esperar para continuar me juntando a vocês nessa jornada. Deus abençoe.